Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representantes do Instituto de Leitura Quindim. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 847/2024. A vereadora e os vereadores que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicitam o espaço de acordo de lideranças da sessão ordinária do dia 4 de dezembro de 2024 para o Instituto de Leitura Quindim, que será representado pelo senhor Volney Canônica, presidente do Instituto, para exposição de suas demandas. Atenciosamente, vereadora Rose Frigeire, Felipe Gremel-Maier, Zé D'Ambros, Juliano Valim, Rafael Bueno, Renato Oliveira e Ricardo Zanquim. Obrigado. Solicito a vereadora Rose Frigeire que acompanhe o representante do Instituto de Leitura Quindim até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. É? Tá. Assim fica melhor. Cacetada, né? Bem, bom dia a todos e todas. Em nome do presidente Adriano Bressan e da vereadora Rose Frigeire, quero cumprimentar cada um e cada uma de vocês aqui presente. É uma honra estar aqui nessa casa. Hoje é uma data muito simbólica para o Instituto de Leitura Quindim. Há um mês, a gente anunciou o fechamento da nossa sede, né, no dia 4 de novembro. Então, a gente ainda continua sem sede, continua na esperança, né, dessa parceria público-privado entre o Instituto de Leitura Quindim e a Prefeitura de Caxias do Sul, para que a gente consiga dar celeridade a esse processo e consiga ter um espaço para garantir que essas famílias tenham acesso ao Instituto de Leitura Quindim. E queria também fazer um agradecimento especial a cada um e cada uma, vereador e vereadora, que assinaram a carta aberta parlamentar, pedindo, né, ao prefeito Adilódio Domênico essa celeridade e essa parceria. Aos vereadores que não puderam assinar e que talvez não tenham tanto acesso ao Instituto de Leitura Quindim, fica um grande convite para vocês acessarem mais, conhecerem mais o Instituto de Leitura Quindim, né, e as atividades que a gente faz lá. Mas hoje, apesar de tudo, e a gente ter anunciado que a gente não faria o Natal Literário Solidário, a gente reuniu esforço junto com a sociedade e eu venho aqui convidar a todos para o Natal Literário Solidário de 2024. É a 6ª edição, é um projeto que já estive aqui nessa casa falando sobre ele em outros anos. Ele beneficia crianças de casas-lares, abrigos, crianças em vulnerabilidades sociais. Em torno das 5 edições, foram mais de 1.990 crianças beneficiadas, onde a gente faz um processo de escuta ativa sobre os sonhos e os medos dessas crianças. Nessa época do ano, eles recebem muitas visitas, recebem muitas doações, mas ninguém sabe quem são eles. E o Instituto faz esse trabalho de entender os sonhos e os medos, e a gente dá um livro de qualidade para cada criança e jovem, além de uma grande festa de Natal, com atividades culturais, com cachorro-quente, pipoca, doce, com tudo que merece, com o Papai Noel, com muitas atividades. E este ano, pelo problema que a gente está passando e enfrentando, a gente não vai conseguir fazer, que geralmente a gente atinge 400 até 500 crianças e jovens. Então a gente fez um recorte e a gente vai estar atuando lá na Casa Brasil, que fica no bairro Reolon, com 180 crianças e jovens. Né? Esse é um projeto muito importante, é um projeto de valorização e de visibilidade dessas crianças e jovens. Então, esse é o nosso convite para todos vocês, para a sociedade caxiense, a festa vai ser dia 14 de dezembro à tarde, a partir das 2 horas. Então, fica o convite para que vocês estejam lá, participem. E também fica um convite para todos vocês e para a sociedade para apadrinhar uma criança ou um jovem. O apadrinhamento se dá através de Pix, o valor é R$60, porque a gente compra só livros de qualidade. Os melhores livros, livros premiados no Brasil e no exterior, e a gente sabe qual é o custo do livro, e também para que a gente consiga fazer a festa. Aqui tem alguns números. Então, em 2019 foram 200 crianças, 3 abrigos e 15 casas-lares.
2020, 503 crianças, 3 abrigos, 15 casalares e o CAPS Joana d'Arc, e além de tudo a Escola Estadual Tancredo Neves. 2021, 506 crianças, 3 abrigos, 15 casalares, Associação de Pais e Amigos APAI, né? O Joana d'Arc. E 2022, 400 crianças, sempre os abrigos e casas lares. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, né? Como eu disse para vocês. 8 famílias acolhedoras e também o Centro de Convivência, a Casa Anjos Voluntários. 2023, 381 crianças, 3 abrigos, 15 casalares, 8 famílias e a Jardelino Ramos e o ENCA. E em 2024, então, a Casa Brasil, lá no Reolon, né? Isso é o número das 5 edições e eu espero realmente a participação da sociedade. Tem em torno de 40 pessoas voluntárias trabalhando para que a gente possa dar uma grande festa, né, e que a gente possa fazer essa ação. Acho que é isso. Queria realmente agradecer o espaço, né? É importante. Espero que a gente consiga. Vejo o Néspolo aqui, nosso vice-prefeito, e não tem como dizer, né, e pedir ajuda para que a gente possa ter, né, e voltar. São 63 mil pessoas atingidas nesses 10 anos, né, com os nossos projetos, presencialmente, e mais de 40 mil pessoas de forma online. E também a gente leva o nome da cidade para o Brasil e para o exterior. Obrigado mais uma vez, presidente, e obrigado a todos vocês. Um bom dia.